E encerrando este mês de novembro, que é o mês que nós enfocamos a adoração a Deus, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 8. É um salmo curto, mas não é grosso, é curto. É um salmo de adoração a Deus. E nós vamos pensar no que Davi tinha na sua mente, que era o nome de Deus, a glória do nome de Deus. Salmo de número 8. Certamente você já leu esse salmo alguma vez, e hoje a gente vai destacar algumas questões que Davi levanta sobre esta glória do nome de Deus. Eu vou ler na versão NVT. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? No entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes do oceano. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. A gente decorou esse salmo, pela minha parte dele, nas versões mais antigas. Quando a gente pensa no nome de Deus, e Davi era alguém impressionado pelo caráter, pela figura divina, é necessário nós abrirmos os nossos corações para contemplarmos a glória divina manifesta neste mundo. E é nesse sentido que Davi vai trazer ao nosso coração algo que marca o nosso Deus como um Deus pessoal, presente e glorioso. A primeira afirmação que está no verso 1, Senhor nosso. É interessante observar que os deuses dos povos ao redor de Israel eram deuses impessoais. Eram deuses que não se manifestavam com um interesse, uma busca de relacionamento com a sua criatura. Como nos nossos dias tem pessoas que acreditam que existe um Deus, mas um Deus que está longe, que não está interessado em nada do que acontece na humanidade. Mas quando Davi usa a expressão Senhor nosso, ele traz ao nosso coração a ideia de um Deus que não está alheio à nossa realidade de vida. É um Deus que está atento àquilo que está acontecendo conosco. E muito além,
Ele não é um Deus de um só, mas Ele é o Deus nosso. Isso faz de nós irmãos, porque temos o mesmo progenitor. Nós saímos de um mesmo pai, como a Bíblia também vai trazer essa linguagem. É um nome precioso para nós, porque é um nome que está intimamente relacionado a cada um de nós. Jesus, na oração modelo, em Mateus capítulo 6, ele vai usar uma expressão semelhante, que é a expressão Pai Nosso. A Bíblia tem essa concordância em reconhecer que nós estamos debaixo da mesma autoridade. O Pai Nosso, Senhor Nosso. E Davi diz que esse nome, ou seja, esse Senhor, que é um dos títulos de Deus, ele é um nome glorioso. Glorioso porque ele compartilha da sua glória conosco. Ele está interessado em compartilhar dessa glória com a sua criatura. Ele não é um Deus egoísta que olha somente para si mesmo, mas é um Deus que busca um relacionamento com a sua criatura e manifestar a sua glória para ele. E Davi segue então falando desse majestoso ou admirável nome de Deus. Nós temos uma tendência a admirar nomes. Quando eu era adolescente, eu não gostava do meu nome, porque só tinha eu. Era difícil ter Daniel. O primeiro Daniel que assim, eu conhecia era um senhor já velho, já devia ter seus 40 anos. Quando a gente é criança, gente, 40 anos é velho, gente. Quando a gente chega aos 60, né, estou chegando, a gente acha gente de 40 jovem. Né? E eu não gostava do meu nome. Um outro motivo que eu não gostava do meu nome é porque não tinha nenhum jogador de futebol que tivesse o nome de Daniel. Era sempre Carlos, Paulo, né? Até que surgiu um, mas era argentino, o Daniel Passarella, na Copa de 78. Mas já fiquei mais satisfeito, tem um, né? As pessoas admiram nomes, gostam, né? Na nossa cultura, o nome é visto pela beleza. É claro que tem alguns que têm um nome assim, exótico. Eu não vou dizer que é feio, esquisito, é nome exótico. Né? Mas quando nós pensamos no nome de Deus, a ideia é do caráter de Deus. É o que caracteriza Deus. Davi, ele está louvando, e esse salmo é uma expressão de louvor, de adoração, porque o nome de Deus, o caráter de Deus, ele é presente na vida do homem. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele é alguém que está presente desde o início. Quando nós olhamos para o início da humanidade em Adão e Eva, nós percebemos claramente como que Deus ali é presente na criação, em agir na criação, em ordenar que as coisas venham a existir, e depois, no tempo certo, Ele vai fazer o homem. Ele não simplesmente dá uma ordem para a terra produzir, como produziu as árvores, as gramas, os pássaros,
os animais, mas dá a ideia de que Deus, Ele faz com a sua própria mão, a ideia de um Deus presente. Na sequência, percebemos que Deus, Ele estava sempre conversando com aquele casal. É um Deus que está presente, por isso o nome de Deus, Ele é admirável, Ele é majestoso, e Ele complementa dizendo que isso é em toda a terra. A obra de Deus, ela tem uma grande extensão na terra. Ele chama a atenção para aquilo que Deus fez na terra. E nós, ao observarmos ao nosso redor, nós percebemos o que Deus fez. Há alguns anos eu vi uma reportagem que, lá no Japão, foi construído um edifício e tinham 2 andares anti-estresse. E esses andares eram de floresta, árvores, plantas, cachoeiras. E cada funcionário deveria passar um tempo ali durante o seu dia de trabalho, para desestressar. Na verdade, as nossas férias, geralmente nós vamos para lugares que pelo menos a intenção é desestressar. Às vezes dá mais estresse a viagem do que tudo, né? Mas a intenção é a gente desestressar. E como bons mineiros, nós gostamos mesmo da praia, né? Gostamos da praia. Alguns voltam igual pimentão vermelho, né? Outros já voltam bem pretinho, né? E aí tem o longo do ano todo para ir clareando e chegar no final e voltar à praia. É interessante observar os mares, rios, os animais, as plantas. E eu agora mudei, estou morando um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais para a área rural de Timóteo, né? E o fundo da minha casa é uma mata, mas não é virgem, porque eu vi que já passa carro lá, passa gente, mas a gente abre a janela assim e pode contemplar, né, as árvores maravilhosas que Deus fez. E já apareceu um coati lá para a gente ver também, né? A gente conhece coati porque tem um rabo bem grande, né, e é todo riscadinho. Tudo isso é obra divina. Esse Deus que está em toda a terra, Ele se manifesta nessas obras criadas por Ele, pela majestade de toda a beleza natural, mas também ela se manifesta pelas grandes descobertas que os homens vão fazendo. E aí nós somos uma geração privilegiada por vivermos um tempo de muitos avanços, muita tecnologia. Tudo isso é bênção de Deus e é um nome glorioso do nosso Deus. O verso 2, ele diz que a glória divina é revelada nas pequenas coisas. E ele começa a falar então da boca das crianças. Tu ensinaste crianças e bebês. Ele começa a falar da criança que ainda não manifesta uma linguagem verbal compreendida por nós, mas que já expressam louvor a Deus. Por isso que nós entendemos e cremos que a criança, ela desde o momento da concepção, ela é uma vida que louva a Deus. Ali o milagre da vida já está presente e é glorificação do nome de Deus. Há uma expressão divina nos lábios das crianças. Isso é revelado pela simplicidade das crianças.
ao se alegrarem com tão poucas coisas. Você brinca com a criança, ela ri à toa. Nós que já estamos na caminhada da vida e lutas, nós precisamos de algo mais forte para rir. Mas a criança não, você balança a mão para ela, ela já começa a rir. É a expressão de adoração a Deus. Na boca das crianças, ou seja, dos infantes, daqueles que ainda não estão neste mundo conscientes de tudo ao redor, ainda não tem noção de tudo o que seja a vida, mas já louvam a Deus. Por isso que essa convivência na igreja com as crianças, ela tem um papel muito especial para nós, em conduzirmos todo o ensino para que elas louvem ao Senhor com todo o conhecimento que necessitam. O testemunho da glória, da glória divina no coração dos crentes, diz o texto que com essa manifestação do louvor a Deus, ele faz o inimigo calar. Aqueles que se opõem, porque o nome de Deus se manifesta nas pequenas coisas ao nosso redor e em nós. Quando nós olhamos para um bebê, quando nós olhamos para uma criança que ainda está na sua fase de formação, e que ali o milagre de Deus está acontecendo, cada célula se multiplicando e direcionando para a formação de um órgão, formação de algo que vai no final produzir aquele corpo que Deus preparou. Tudo isso faz calar aquele que se levanta contra o Senhor. Versos 3 e 4, ele vai falar da posição do homem. Depois disso tudo, de ver essa glória toda, ele vai falar: quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais? Fernanda cantou aqui falando que nós somos pecadores. Que é o homem mortal diante de tudo isso? Os homens olham para a imensidão do universo e não tem respostas. Citei na outra semana na escola bíblica uma conversa do Serjão. Serjão é aquele que fala das galáxias, ele gosta de falar, ele é astrônomo. E alguém perguntou para ele: Sérgio, o universo é infinito? Disse: não. O universo está em expansão. Então, se eu chegar no final lá, eu vou ver o quê? Ele disse: você não vai chegar lá. A velocidade de expansão do universo é maior do que a velocidade da luz. Nem a luz consegue chegar no fim do universo, quanto mais um simples mortal. Na verdade, não tem resposta. Não tem resposta. Todo mundo diz que a Terra é redonda. Eu sempre brinco assim: eu vou acreditar, mas eu nunca fui lá fora para olhar para cá e ver se é redonda mesmo. Né? A gente acredita. Como a gente acredita que Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias, teve um vento que soprou, né? E aí ele veio parar aqui no Brasil. A gente acredita. Nós não temos ideia. Nós olhamos para o céu, olhamos para as estrelas, e é interessante que Davi, no Salmo 19, também vai trazer essa mesma expressão. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Toda a grandeza de Deus nesse céu. E a grande pergunta de Davi é: quem é o homem? Quem é o homem mortal? E a gente começa a pensar neste homem. Este homem é pó. Como diz Gênesis 3,19. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. O pó, que hoje está ali fora, nós temos muita resistência com os terrenos de cemitério, né? Lá em Volta Redonda tinha uma bica d'água, que era debaixo do morro do cemitério. Tinha gente que pegava água lá. Eu pegava, não. Quando a gente vai no cemitério, a gente chega em casa, eu fui ensinado, tira o calçado, vai lavar, troca de roupa. E o pobre do coveiro que trabalha todo dia, né? Uma luta. Nós temos essa cisma, mas ali é pó. As pessoas vão para ali, viram pó. O homem passa. Salomão diz em Eclesiastes 1,4, uma geração vai e a outra vem, mas a terra permanece a mesma. A terra não muda. Esses dias, eu assisto muito o Serjão, viu? Sobre os astros. Mas esses dias ele estava falando sobre a noção de tempo. Porque nós temos a noção de tempo porque a gente faz dia, né? Faz aniversário, essas coisas. Mas o que é o tempo? Os dias vão sendo sequência. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Nós é que temos contagem de tempo. E ele falou que a única maneira que o homem tem para concretamente entender que existe o tempo é se você pegar uma jarra de vidro e jogar no chão e quebrar. Não tem volta. Ela não vai voltar. É só no cinema que ela volta. Volta para a sua mão. Essa é a noção de tempo que ele falou. Porque, como diz Salomão, a terra permanece a mesma. Ela está aí há milhares de anos. Nós é que passamos, porque nós somos frágeis. Tiago vai dizer que a nossa vida é um vapor. Ela passa rápido. No Salmo 90 diz que alguns vão viver 70 anos, outros vão passar de 70, mas vão experimentar muita canseira, enfado. E ele termina o verso 10 dizendo assim: pois passa rapidamente e nós voamos. Você pisca o olho, o tempo passou. Eu me lembro quando eu estava me preparando para fazer 50 anos, há 10 anos atrás. Toda aquela mística, né, de fazer 50 anos, meio século. Já tem 10 anos. O tempo passa rápido, nós somos frágeis. O homem é pecador. Esse homem mortal que Davi pergunta: quem são simples mortais para que penses neles? Ou seja, que importância nós temos diante de Deus? Qual que é o nosso valor diante de Deus? Será que realmente Deus dá valor para nós? Será que existe realmente o interesse de Deus em cuidar de nós? Será que Ele se importa com esse homem pecador? E aí ele chega no verso 5 e vai fazer uma declaração difícil. E nessa nós vamos ter que parar. E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus.
e os coroaste de glória e honra. Tem alguém que tem Bíblia aqui que a versão diz que é pouco menor que anjos? 2. Então, irmãos, esse texto do Salmo 8, ele tem aqui uma dificuldade teológica que nós temos que parar. O termo no hebraico é Elohim, que é Deus, ou deuses, né, porque é plural. Toda palavra em hebraico termina com in, é plural. Então é Deus ou deuses. É a palavra geral para Deus. É o que está lá em Gênesis 1. É o Elohim. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou. No princípio deuses criou. Pode ser traduzido como Deus. E aqui Davi diz que Deus fez um pouco menor do que Deus. Um pouco abaixo de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Na escala da criação, o homem só está abaixo de Deus. Tanto é que, a partir do verso 6 até o verso 6 e 7, ele vai descrever tudo aquilo que Gênesis diz sobre a ação do homem neste mundo. Então, na escala da criação na terra, nós estamos abaixo de Deus somente. O homem está aqui. E Deus está em cima. As demais criações, sejam de animais, de plantas, tudo está abaixo de Deus. Abaixo do homem, perdão. Abaixo. Nós somos, na expressão usada mais antigamente, a coroa da criação. Ou seja, nós estamos no topo da criação. As ciências modernas têm tentado fazer com que o homem esteja nivelado com a criação. Somos parte da criação. Somos animais racionais. Justamente esse racionais é que faz a diferença. Por isso que nós estamos acima. A ideia de Davi é mostrar que esse homem criado por Deus, que é pecador e é mortal, ele tem um grande valor para Deus. Mas aí, irmãos, nós temos um problema. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versos 7 a 9. Quando você lê esse salmo, se você tiver uma Bíblia que tem referência, ela vai te jogar cá em Hebreus capítulo 2, versos 7 a 9. Hebreus capítulo 2, versículos 7 a 9. O autor de Hebreus vai citar o Salmo 8, mas ele vai fazer uma modificação. Vou ler na NVT aqui que eu estou com ela. E, no entanto, por pouco tempo, fizeste um pouco menor que quem? Os anjos. E o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por um pouco de tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. O autor de Hebreus mudou. Ele tirou a palavra Deus e colocou anjo. Isso traz algumas dificuldades.
É Deus ou anjo? Por isso que algumas traduções vão usar anjo no Antigo Testamento, para ter uma concordância com essa aqui. Mas cria um problema com o original hebraico, que no original é Elohim. O autor de Hebreus, ele está aqui fazendo uma exaltação de Jesus, o Filho de Deus encarnado. Por isso que é importante, quando nós estudamos a Bíblia, compreender cada texto em seu contexto. Na verdade, ele está aplicando o Salmo 8 a Jesus. E quando ele aplica o Salmo 8 a Jesus, e aqui o Jesus encarnado, o Jesus homem, ele está menor que os anjos. Menor, e como diz aqui a versão NVT, no verso 7, por pouco tempo. Ou seja, Jesus se humilhou, como diz Filipenses 2, ele se humilhou, tomou a forma humana, então ele está nesse tempo menor, ou seja, menor no sentido de submetido a essa ação temporal. E como nós cremos na inspiração bíblica, e esse não é o único caso onde o Novo Testamento, ele modifica ou reinterpreta um texto do Antigo Testamento. Então nós concluímos que, quando Davi no Salmo 8 fala que é menor do que Deus, é porque ele está comparando com a criação, lá original do capítulo 1 de Gênesis. Quando o autor de Hebreus está falando aqui, ele está falando da pessoa de Jesus encarnado. Então não há contradição, mas há compreensão do texto bíblico em mostrar que aquele Adão, feito menor que Deus, falhou. Ele não manteve todas as coisas submetidas a ele. Ele não governou tudo. Tanto é que ele caiu na tentação de um fruto. Ou seja, algo que estava debaixo da autoridade dele, passou a ter autoridade sobre ele. Ele não teve domínio diante da criação. Mas agora o Jesus encarnado, o segundo Adão, como diz o texto aí, verso 8. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Ou seja, ainda tem coisas acontecendo nesse mundo, dentro do plano divino, que Jesus ainda não dominou. A morte é o último inimigo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. Vai ser aniquilada. Está lá em Apocalipse. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele vai dominar sobre todas as coisas. Nada vai escapar da mão dele. Ele vai governar todas as coisas. Com isso nós compreendemos que o salmista, ele louva a Deus e exalta o nome de Deus pela criação do homem, que mesmo sendo mortal, é um homem que recebeu de Deus muitos privilégios. E então ele vai descrever nos versos 6 e 7 essa autoridade divina dada a nós para dominar sobre as coisas, para governar este mundo, para conduzir a nossa vida em sabedoria, tomando decisões sábias, sabendo que Deus se importa conosco. Mesmo que nós sejamos mortais, ou seja, estejamos debaixo de uma sentença de morte, nós ainda temos importância para Deus, a ponto dele enviar Jesus para morrer em nosso lugar.
E ele termina o salmo, então, repetindo a expressão: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Diante da maldade dos homens, Deus manifesta o seu nome. Diante do homem mortal, Deus manifesta a sua salvação. Diante do homem que está buscando os seus interesses, Deus manifesta a sua misericórdia e a sua compaixão. Por isso que nós podemos glorificar a Deus. E ao encerrar este mês que começamos com o congresso de adoração, que participamos de cultos de celebração ao Senhor, podemos encerrar com esta palavra neste ano, neste mês de novembro, que expressa a nossa adoração a Deus como um Deus admirável que nós temos. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Vamos adorar o nosso Deus pelo nome dele glorioso. Nós adoramos, Senhor Deus, pelo que o Senhor é na nossa vida. Deus presente, Deus cuidadoso, Deus que age em nosso favor, Deus que abençoa, Deus que tem um plano que está sendo executado sobre a humanidade e sobre a vida de cada um de nós. Nós adoramos a Ti porque reconhecemos unicamente o Senhor como nosso Deus. Não há outro. Não há outro Senhor. E é o Senhor nosso. É o Senhor que governa este mundo. É o Senhor que determina todas as coisas no avanço da história. E que tem controle. E que tudo está debaixo da Tua autoridade. Nós adoramos a Ti, conhecendo e reconhecendo o Senhor como nosso Deus, nosso pastor, nosso Pai, que nos ama e nos governa. E oramos em nome de Jesus. Amém.